o nosso artigo vai tratar da importância da interdisciplinaridade, tá, para a formação do pensamento crítico na engenharia e nos cursos de engenharia. Então, eu vou apresentar, né, juntamente com o professor Walter Basso, que é o autor juntamente comigo nesse artigo. Eu sou o Luciano Andreatta. Nós somos aqui do sul do Brasil, eu sou do Rio Grande do Sul, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, e o professor Basso é da Universidade Federal de Santa Catarina. Estados aí co-irmãos e próximos aqui do sul do Brasil. Bom, então o tema que a gente está tratando começa com a questão dos estudos sobre ciência, tecnologia e sociedade. Então, esses estudos, que já acontecem há bastante tempo em todo o mundo, eles falam, né, de resultados que ajudaram a pensar o que o professor Basso sempre tem colocado, o que a gente tem estudado junto, inclusive, é essa nova equação civilizatória, né, que os estudos sobre CTS ajudaram a pensar e construir. Então, qual é a problematização que eu queria ouvir um pouco o Basso? Quer dizer, a gente produz tecnologia o tempo todo para otimizar o tempo e cada vez a gente tem menos tempo, né? A gente está cada vez mais dependente de grandes corporações, cujas informações fornecidas por nós é o maior patrimônio dessas corporações. E a gente, aparentemente, está com o mundo na palma da mão, como a gente costuma, às vezes, dizer, só que a gente não está mais feliz. O que a bibliografia tem mostrado, autores respeitados, como De Masi, por exemplo, Domenico De Masi, que a gente não está mais feliz, Basso. Bom, eu apenas para me apresentar, o Luciano já falou, sou o professor Walter Basso, da Universidade Federal de Santa Catarina, mas talvez hoje a minha principal atividade é a coordenação de um grupo de estudos chamado NEPET, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Tecnológica, que aborda todas essas questões que o Luciano acabou de colocar. Na realidade, esse nosso artigo é uma consequência dessa nossa conversa ininterrupta sobre o que está acontecendo com a tecnologia e com o ser humano em termos de diferenciações de resultados, ou seja, o resultado técnico é sempre o mais eficiente possível, o resultado social é cada vez mais a desigualdade. Então, dentro dessa perspectiva, esse nosso artigo foi construído. Eu não vou nem comentar muito o escopo do artigo, porque isso vocês podem ler com mais tranquilidade, e essa discussão, essa breve discussão que o Luciano e eu estaremos fazendo aqui rapidamente, é para mostrar as origens de tudo isso. Esse não é o primeiro artigo, são vários artigos que a gente vem produzindo no sentido de entender as consequências da educação tecnológica, as consequências da produção de engenharia, as consequências da produção humana nesse processo civilizatório. E aí, então, nesses meus estudos, há muito tempo, já desde 2013, que eu venho tratando com a questão do que eu chamo de equação civilizatória e suas variáveis contemporâneas, e que nesse intervalo de tempo, Luciano e eu temos discutido enormemente sobre isso e temos muita convergência na questão de dizer o seguinte: tecnologia, para quê, por quê e para quem? E, obviamente, isso nos traz, no bojo desse artigo que nós estamos discutindo, mostrando o seguinte: é tão paradoxal que quanto mais tecnologia, nós temos menos tempo para viver no sentido de usufruir da vida como um todo, e quanto mais tecnologia, mais desigualdade social, e quanto mais tecnologia, mais ganância pelo lucro desenfreado, etc, etc. Então, só para colaborar com essa nossa discussão, eu quero colocar muito claro que esse artigo é uma consequência de centenas e centenas de reflexões que Luciano e eu estamos fazendo ao longo desse tempo, e com muito prazer participando aqui agora dessa discussão. Luciano, bom, o que a gente observa? Nas salas de aula de curso de engenharia, né, aquele sofrimento, aquela dificuldade, aquelas reprovações reiteradas nas cadeiras de cálculo, né, que é uma coisa histórica, e é uma verdadeira epopeia o curso de engenharia, do ponto de vista de como aquilo massacra o estudante em muitas situações. E não tem tempo para reflexões sociais, aparentemente, né? Então, vamos pegar o caso do Brasil, né, que é a nossa realidade mais próxima, né?
A engenharia tem exercido, nos nossos estudos, nós temos verificado isso, eu tenho exercido um papel de restringir essa visão crítica, colocando-se sempre do lado do poder hegemônico, né? Então, às vezes, isso se dá de uma forma, assim, naturalizada, assim, como o Gessé coloca, né? Do ponto de vista de alguns aspectos que ele traz da realidade brasileira, mais sociológica, né? Aquilo não é assim mesmo, né? Quer dizer, existe exploração... Você falou em Gessé, é bom situar no contexto, o Gessé Souza é talvez um dos estudiosos mais importantes da questão da vida brasileira, em função, inclusive, do atraso das elites no nosso país. E ele tem reflexões enormes que nos subsidiam para escrever esse artigo. Né? Perfeito, perfeito. Então, bom, aí que vem a questão, né? Quer dizer, a gente tem, parece muitas vezes que é assim que tem que ser, porque é uma contingência da realidade, não tem muito o que fazer, né? E ao mesmo tempo, a gente observa no mundo uma perplexidade total em relação ao processo civilizatório, né? É a questão do Brexit, né? Esse movimento separatista no Reino Unido, que já aconteceu, na Espanha, né? O muro esse entre os Estados Unidos e o México, né? E no Brasil, a gente está vivendo um momento de proliferação de ódio, de dificuldade de conviver com diferenças ideológicas e uma guerra cultural em alguns momentos, né? Então, isso tem incomodado a gente, né, Baso? Bom, exato. Então, na continuidade desse posicionamento nosso, eu sou um pouco mais radical, talvez até do que o próprio Luciano. Eu acho que tem que ter uma virada de mesa no ensino. Eu escrevi um artigo há muito tempo, que está no meu último livro, chamado Educação Desobediente. Educação desobediente no sentido seguinte, nós não podemos continuar com esse paradigma de repassar determinados conhecimentos. Veja, não estou dizendo que não seja importante matemática, física, ou seja lá o que for para cursos de engenharia. Seria muito inocente de minha parte achar que isso não é interessante. Agora, querermos lidar com essa civilização, continuando com os nossos cursos de engenharia, e aí vem a questão da interdisciplinaridade, apenas tratando da questão técnica pela técnica, com todo o respeito, nós vamos dar com os burros na água. Ou seja, nós vamos nos dar mal. Por quê? Porque a parte reflexiva dos nossos estudantes é cada vez mais dilacerada. É impressionante a pouca preocupação que se tem, por exemplo, para ver problemas da ordem desses que o Luciano falou, de desenvolvimento nacional, a questão energética, a questão ambiental, a questão social, a desigualdade. Senhores, e principalmente depois do Covid-19, como nós mudamos esse processo civilizatório e as escolas de engenharia têm total responsabilidade pelo que vem acontecendo com as tecnologias, porque não se pensa para quê, por quê e para quem elas estão sendo feitas. As escolas de engenharia, na minha visão, continuam achando que nós temos que simplesmente repassar conhecimentos prontos para os nossos alunos, achando que nós vamos dar conta dos processos complexos na civilização do século XXI. Então, a ideia desse artigo é essa. Claro que não podemos trazer todo o escopo dessa discussão num artigo de 10 páginas, mas ele catalisa mais ou menos a nossa preocupação com a questão do ensino de engenharia, da educação em engenharia e da postura das escolas de engenharia perante os problemas, principalmente nos países, aspas, em desenvolvimento como o Brasil, Chile, Paraguai, Uruguai, Argentina, ou seja lá o que for. Não? Bom, e aí surge, né, dentro dessa perspectiva do papel da engenharia para desenhar uma nova equação civilizatória, né, a gente vai ter que estudar com as variáveis, essas variáveis contemporâneas. E uma que a gente sempre discute e que está sempre no bojo do que a gente vem tratando é a questão da desigualdade, né? Então, a gente tem níveis de desigualdade atualmente. O Piketty, Thomas Piketty, o francês que estudou lá a Europa e os Estados Unidos, mostrou com número sobre número ali que a gente está com os níveis de desigualdade do período anterior à Primeira Guerra Mundial, da Belle Époque, né? Que é o período em que gerou o nível de desigualdade era tanto que acabamos por ter um conflito global, né? Então isso está no bojo da discussão. E aí a gente vê, por exemplo, a gente resolveu analisar nessa reflexão aqui desse artigo o que é engenharia, como que se posicionaram as instituições, os conselhos, as associações de classe e as escolas de engenharia, que o Baso colocou aqui há pouco, diante de alguns fatos históricos.
que tiveram impacto para a engenharia, como, por exemplo, o movimento Petróleo é Nosso, né, da década de 50, quando foi criada a Petrobras, o caso Embraer, que recentemente tivemos aí uma situação que parece que reverteu, porque daí a Boeing teve problemas também, e a descoberta do pré-sal, né? Então, que são 3 episódios que a gente observou um silêncio da engenharia constrangedor, assim, né? Porque esses episódios, esses fatos históricos impactam assim de uma maneira estrondosa sobre a engenharia e sobre o emprego da engenharia, né? E a gente vê que essas discussões dividiram a sociedade e o Brasil e a engenharia, né, ficou assistindo essa discussão, né, e esse posicionamento. E veja, Luciano, só para encerrar minha participação, que eu acho que o nosso tempo também já se foi, são 3 fatos, 3 que a gente coletou e que foram determinantes no processo de destruição da sociedade brasileira em termos de possibilidade de recursos para a educação, para a saúde, E muitas vezes os engenheiros, não é por uma questão de maldade, não, mas se colocam assim, mas nós não temos nada a ver com isso. Nossa função é tratar da técnica pela técnica. Esse é o bojo do problema que Luciano e eu sempre temos discutido, que enquanto não se pensar nas questões econômicas, técnicas e sociais, principalmente, o ensino de engenharia não está cumprindo. E me assusta de ver o silêncio, realmente, que as nossas associações, que as nossas escolas tiveram nesse momento dramático, e falo aqui questão do Brasil, de 2013 até 2020, que nós estamos vendo o resultado de todo esse processo aí. Então, não é uma questão de dizer, olha, gente, temos que política. Não, nós temos que ver que a engenharia é fulcral para o desenvolvimento, não só do Brasil, de qualquer outra sociedade, mas do ser humano como um todo no planeta Terra. Então, fico muito feliz em ver um artigo desses tentando trazer. É óbvio que ele fica muito superficial em função da própria dificuldade de expor todos esses problemas com mais profundidade, mas eu creio que seja um catalisador para que cada vez mais as escolas e os seus professores discutam essa questão. Bom, então, encaminhando-se para o final, né, a gente conclui, então, a importância da interdisciplinaridade, né, entre diferentes temas, integradas à engenharia, né, de maneira a contribuir para essa formação crítica do engenheiro, né, auxiliando a mobilizar, inclusive, a classe quando se está na iminência de decisões históricas, né, com alto impacto profissional, como esses 3 exemplos aí que a gente está estudando de uma maneira mais pontual e mais detalhada, pelo impacto e pela importância que eles trouxeram para a formação em engenharia. Então, gostaria de me colocar à disposição da comunidade desse grande evento, aí inclusive no próprio aplicativo, aí onde a gente vai interagir virtualmente, e desejar uma excelente discussão a todos. Baso. A nossa mensagem, é óbvio que eu fico muito feliz em ver que, eventualmente, a gente possa, em congressos de engenharia, em congressos de sociologia, em congressos de qualquer coisa, porque estamos todos no mesmo barco. Não adianta dizer, isso é com a medicina, isso é com a enfermagem, isso é com a sociologia. Todos estamos no mesmo barco. Ou nós modificamos o processo reflexivo sobre a civilização humana, ou nós estamos nessa barbárie que nós estamos vendo hoje em dia em muitos países do mundo desenvolvido. Grande abraço, uma satisfação a participação aqui. Um abraço a todos.